Multiplicação dos pães. Evangelho de São João, capítulo 6. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que é o de Tiberíades, seguiu uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e, dos 12 pedaços de pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. O milagre da multiplicação dos pães está escrito nos 4 evangelhos e tem uma importância singular para que o povo reconheça o cuidado com as pessoas e a solidariedade do Messias. Jesus vê a multidão e percebe que as mulheres e os homens estão em busca de um pastor. São exatamente como ovelhas sem pastor. Um povo que não é cuidado. Não há líderes políticos nem religiosos querendo saber dessa multidão, que não tem o que comer, não tem para onde ir. Jesus poderia mandá-los embora. Eles não tinham obrigações materiais com esse povo. Mas ele não fez isso. Ele cuida. E cuida a partir da realidade do próprio povo. Quer saber o que eles têm? Eles têm 5 pães e 2 peixes. 7 ao todo, portanto. 7 representa a totalidade. E do pouco que têm, todos ficam saciados porque compartilham, dividem o pão, alimentam uns aos outros. Há uma história rabínica que conta a experiência de um homem que vai visitar o céu e o inferno. Fica impressionado quando percebe que, tanto no céu como no inferno, há fartura de comida. E mais, que não há restrição alguma. Repara ainda que as colheres são imensas, com cabos longos. A diferença é que no inferno todos são muitos, muito magros, raquíticos, e no céu todos são saudáveis. O homem fica abismado. Se a comida é a mesma, se não há restrição alguma, onde está a diferença? A diferença está na solidariedade. No inferno, cada um tentava alimentar a si mesmo, e como os cabos das colheres eram imensos, eles derrubavam toda a comida e não conseguiam comer. No céu, ao contrário, um colocava a comida na boca do outro, assim todos se alimentavam. Ágape é amor, e amor em ação. Alimentar o nosso irmão é parte essencial do cristianismo. Vivemos em um mundo em que o egoísmo tomou espaço demais. As pessoas vão se tornando mesquinhas. No capítulo 5 da carta encíclica Caritas in Veritate, o sumo pontífice Bento XVI nos ensina: uma das pobrezas mais profundas que o homem pode experimentar é a solidão. Vistas bem as coisas, as outras pobrezas, incluindo a material, também nascem do isolamento, de não ser amado ou da dificuldade de amar. As pobrezas frequentemente nasceram da recusa do amor de Deus, de uma originária e trágica reclusão do homem em si próprio, que pensa que se basta a si mesmo, ou então que é só um fato insignificante e passageiro, um estrangeiro no universo formado por acaso. O homem aliena-se quando fica sozinho ou se afasta da realidade, quando renuncia a pensar e a crer num fundamento. A humanidade inteira aliena-se quando se entrega a projetos unicamente humanos, a ideologias e a falsas utopias. A humanidade aparece,
hoje, muito mais interativa do que no passado. Esta maior proximidade deve transformar-se em verdadeira comunhão. O desenvolvimento dos povos depende, sobretudo, do reconhecimento que são uma só família, a qual colabora em verdadeira comunhão e é formada por sujeitos que não se limitam a viver uns ao lado dos outros. O Papa nos traz a pobreza como resultado da solidão ou, em outras palavras, do individualismo, do isolamento. Fala de um mundo que se uniu por tantos fenômenos, mas que ainda está separado na fraternidade. A reflexão profética está no conceito de que o desenvolvimento real dos povos depende dessa fraternidade. Ele diz do reconhecimento de que são todos membros de uma só família. A multiplicação dos pães nos traz a realidade do acolhimento. Todas aquelas mulheres, aqueles homens e crianças faziam parte da família de Jesus e é por isso que ele não poderia mandá-los embora. Ele queria que eles ficassem confortáveis na relva, que se sentissem membros da sua grande família, que fossem alimentados, que fossem tratados com dignidade. É esse o exemplo que fica para a nossa ação no mundo contemporâneo. Nada de ideologias que excluem a vida ou que defendem falsas utopias. O homem não pode ser coisificado, não pode ser um meio para a construção de um Estado insensível, mesquinho. O homem é imagem e semelhança de Deus, e toda a ação política, cultural, social deve ser levada em conta. O projeto primeiro para o qual fomos criados, para amar e para sermos felizes. Oração. Senhor, eu te peço que eu não tenha um coração mesquinho. Eu sei o quanto eu recebi de graça, o quanto eu tenho sem merecer. Eu te peço um coração livre dos apegos, um coração capaz de partilhar. Eu sei que não é possível abraçar a mim mesmo. Eu sei que há tanto de mim guardado, trancado, não partilhado. Eu sei que muitas vezes sou avarento, que sou apegado aos bens materiais. Eu sei que eu tenho mais do que necessito para viver. Ajude-me a partilhar. Ajude-me a cuidar dos meus irmãos que mais precisam. Eu quero partilhar o pão. E eu sei que partilhando o pão ele será multiplicado. Eu sei que fazemos parte de uma só família e que devemos cuidar uns dos outros. Eu quero cuidar dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por me fazeres compreender a lição do amor. Amém.